Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse programa que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, e nós estamos no 13º livro canônico na nossa Bíblia, que é o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas tem 29 capítulos, 942 versos. E nós podemos dividir da seguinte forma, do capítulo 1 até o 9, a genealogia. São 3.600 anos de história genealógica, porque vai de Adão até depois do cativeiro, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então, cobre um período de 3.600 anos, que é o período todo do Antigo Testamento, através das genealogias. São a genealogia mais completa, cada nome tem um significado. Eu estou procurando nesse comentário dar o significado do nome, para não ser só uma coisa ler nome, e você não entende o significado dos nomes, né? Genealogia é importante na Bíblia. Prova a ascendência, prova a linhagem da pessoa até chegar na linhagem de Cristo. A genealogia, alguns nomes foram omitidos, mas os nomes mais importantes são e consta na genealogia. Agora nós estamos no capítulo 3, os descendentes de Davi. O livro de Crônicas dá ênfase à linhagem de Davi, à linhagem de Judá, não é? A de Benjamim e dos levitas, que é importante. Então, capítulo 3, agora nós vamos ver os descendentes de Davi, e até chegando depois até da deportação para a Babilônia. Então vamos ler aqui. Essa genealogia é importante, o livro de Crônicas, porque também suporta a genealogia que nós temos em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo de número 3, genealogia de Jesus. O ponto de toda a genealogia é chegar na pessoa de Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, Davi, o descendente de Davi, por quê? Davi é importante porque o Cristo vai vir da família de Davi. Então, Judá, Davi era da família da tribo de Judá, não é? De judeus. E aí a descendência de Davi, que é a descendência real. Capítulo de número 3, diz assim: e esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito, Aminon, de Aionã, a Jezreelita, o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. Davi também tinha um filho chamado Daniel, não é? Olhando o sentido dos nomes, Hebrom, o nome da cidade Hebrom significa união, Aminon, que é de Ainon, que é o primeiro filho, quer dizer, meu irmão é gracioso. O segundo, Daniel, Daniel significa, o nome Deus é meu juiz, né? De Abigail, o nome Abigail significa meu pai é alegria, a Carmelita. Abigail era a mulher daquele homem que não quis suportar a Davi, Nabal, né? Nabal não quis suportar, quando Nabal acabou morrendo, aí Davi casou-se com Abigail. Muito bem, continuando. O terceiro, Absalão. Absalão aparece aqui, filho de Maaca, filho de Talmai, filho de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agitite, né? Aminon acabou morrendo por Absalão. Absalão matou Aminon. Absalão também acabou morrendo e Adonias também vai morrer por mão de Salomão, não é? Então vamos lá. O terceiro, Absalão. Absalão significa pai da paz. Filho de Maaca, que quer dizer compreensiva. Filho de Talmai, rei de Gessur. Gessur quer dizer ponte. O quarto, Adonias. Adonias quer dizer Jeová é o Senhor. Filho de Agite. Agite quer dizer festiva. Vamos para o quinto. Olha quantos filhos Davi teve. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, sua mulher. Então, olhando Cefatias, significa Jeová tem julgado. De Abitai, meu pai, é o orvalho.
o nome Abitai significa isso, o sexto Itreão de Egla, Egla significa novilha, não é? Que era sua mulher. Esses são os filhos que nasceram a Davi em Hebron. Verso de número 4, 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses e tinha 33 anos. 33 anos reinou em Jerusalém. 33 anos. Os 33 anos que Davi reinou em Jerusalém aponta para a idade de Jesus também, 33 anos. Não é? O verdadeiro descendente de Davi, Jesus morre aos 33 anos em Jerusalém, Davi reinou 33 anos em Jerusalém. E a esse lhe nasceram em Jerusalém Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Esses 4 lhe nasceram em de Bet-sua, filha de Amiel. Então, Davi ainda vai ter mais 4 filhos, não é? Tinha 6, mais 4, são 10. Na verdade, o rei vai ter vários filhos. Esses são os que nasceram em Jerusalém. Simeia quer dizer fama. Sobabe quer dizer restaurado. Natã, Sobabe, né? Natã e Salomão. Salomão quer dizer pacífico. De Bet-seba. Bet-seba quer dizer filha do juramento. Filha de Amiel. Amiel quer dizer pessoa de Deus. 1 Crônicas 3, 6. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Noga, e Nefeque, e Jafia, mais 6. Só que nós já temos 16 filhos de Davi. Então, nasceram ainda outros, né? Esses outros que nasceram aqui, mas vai ter mais ainda, no verso 8, vai ter mais 3, são 9 ao todo, né? São 19 filhos do rei Davi, o total. Diz aqui, vamos ver o nome deles. Ibar. Ibar significa Deus escolha. Elisama, Deus ouviu. Elifelete, Deus do livramento. Noga, esplendor. Nefeg, renovo. Jafia, brilhando. Elisama, Deus ouviu. Eliada, Deus conhece. Elifelete, Deus do livramento. Interessante esses nomes dos filhos de Davi, porque todos esses nomes podem exemplificar uma época em que Davi passou na sua vida, que nem Elifelete, Deus do livramento. Davi passou por alguns livramentos. Elisama, Deus ouviu a Davi, não é? Então, Salomão, pacífico, paz, quando Davi teve um pouco de paz. Não é? Ibar, Deus escolhe. Elisama, Deus ouviu. Todos esses nomes são bastante interessantes. Então, vou ler de novo do verso 6 ao verso 8. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Noga, Nefeg, Jávia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo, com 6 que nasceram em Hebron, com 4 que nasceram em Jerusalém. Mas esses 9 são 19 filhos. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas. A Tamar, irmã deles, Tamar é a irmã de Absalão, com quem Aminon, primeiro filho, deita-se com ela, não é? Tamar aqui é mencionada. Então, 19 são mencionados nominalmente, a 20ª filha é Tamar, mas os outros de concubinas que acabam não aparecendo. Todos eles foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas. E Tamar significa palmeira, foi irmã deles. E filho de Salomão, agora já vai para os filhos de Salomão. E filho de Salomão foi Roboão, seu filho, Abias, seu filho, Asa, seu filho, e seu filho Josafá. Então aqui nós temos uma linhagem real. Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Esses são os reis que reinam após Salomão. Após Salomão, então, nós vamos ter Roboão, Abias, Asa e Josafá. 4 reis são mencionados aqui. O sentido do nome deles, Roboão quer dizer ele faz o povo aumentar. Abias quer dizer Jeová é pai. Asa quer dizer médico.
e Josafá, Jeová muda, não é? Josafá, Jeová muda. E aí, seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás. Essa lista aqui é a lista dos reis que reinaram em Judá. Jeorão, algumas traduções de Jorão, mas o nome correto é Jeorão. O nome Jeorão significa Jeová exaltado. Acasias, Jeová é o Senhor. E Joás, Jeová é forte. Joás é o rei que reina quando tinha 7 anos de idade e reparou as fendas da casa do Senhor. E seu filho Amazias e seu filho Jotão. Então, verso 12, Amazias significa Jeová fortalece, né? Jotão significa Jeová é a perfeição. Amazias é Uzias, na verdade, né? Amazias ou Uzias é o mesmo. E algumas Bíblias também contêm Azarias, que também significa Jeová ajudou. Verso 13, e seu filho Acás. Acás é o pai de Ezequias, né? E seu filho Ezequias e seu filho Manassés. Verso 13, Acás, ele sustentou, cujo filho Ezequias significa fortalecido por Deus, e Manassés significa o que faz esquecer. E seu filho Amon e seu filho Josias. Desses reis, do verso 13 e 14, Ezequias e Josias são os reis que promoveram reforma em Judá, tirando os ídolos, os altos, né? Manassés foi o rei que trouxe tudo de volta. Seu filho Amon não seguiu ao Senhor. E Josias significa curado por Jeová. O nome Josias significa curado por Jeová. Verso 15, e os filhos de Josias foram primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum. Zedequias é o último rei que vai acabar sendo levado para o cativeiro, preso pelas tropas de Nabucodonosor. Degolaram-lhe os filhos na frente dele e depois furaram-lhe os olhos. Tudo isso você pode ver o nosso comentário em 2 Reis. Vamos ver o sentido dos nomes. Josias significa Jeová é favorável. O segundo, né, Josias quer dizer curado por Jeová. Joanã, Jeová é favorável. O primogênito dele, que era o primogênito, Joanã significa Jeová é favorável. O segundo, Jeoaquim, Jeová estabeleceu. O terceiro, Zedequias, Jeová é a minha justiça. E o quarto, Salum, retribuição. E os filhos de Jeoaquim foram Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho, né? Nós temos 2 Zedequias, um que é filho de Josias e outro que é filho de Jeoaquim. É comum, às vezes, ter um outro e chama, né? Tem o tio Manuel e o Manuel, às vezes, na cultura portuguesa. Muito bem, então, continuando. E os filhos de Jeconias foi filho de Jeconias, Assir, e o seu filho Seatiel. Agora nós já estamos, esses filhos de Jeconias, Assir e Seatiel, já estão na deportação na Babilônia, não é? Jeconias também foi chamado de Joaquim, e Assir quer dizer o cativo, e Salatiel pedia a Deus. 1 Crônicas, agora 3:18. Os filhos deles foram Malquirão, e Pedaías, e Senazer, e Jecamias, Osama e Nebadias. O sentido desse nome, Malquirão, significa o rei é exaltado. Pedaías, Jeová remiu. Senazar, folha de palmeiras. Jecamias, Jeová estabelecerá. Osama, Deus ouve. E Nebadias, Jeová é generoso. Olha aqui para pregadores do Evangelho, 1 Crônicas 3:18, você tem, através desse nome, uma mensagem. Malquirão, o rei é exaltado. Pedaías, Jeová remiu. Jeová é quem nos rime.
remir, né, dos nossos pecados. Senazar, folha de palmeira, Jecamias, Jeová estabelecerá. Osama, Deus ouve. E Nebadias, Jeová é generoso. Continuando, e os filhos de Pedaías, Zorobabel está entre aqueles que voltam, não é? Zorobabel aparece no profeta Ageu, Zorobabel e Josué aparecem, no livro também do profeta Zacarias, está entre os que voltaram. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, e Zorobabel aparece na genealogia de Mateus e de Lucas, não é? E Simeei, e os filhos de Zorobabel, Messulão, e Ananias e Selomite, sua irmã. Então, olhando o verso 19, Zorobabel significa nascido em Babilônia, nascido em Babilônia. Simeei significa famoso. Os filhos de Zorobabel, Messulão, quer dizer amigo. Ananias, Jeová tem sido clemente. E Selomite, pacífico, é parecido com Salomão. 1 Crônicas 3:20, não é? Selomite é a irmã, pacífica no caso, né? Parecida com Salomão, é o nome dela. 1 Crônicas 3:20, e Azuba, e Oel, e Berequias, e Assadias, e Jesubade, Ezeque, 5 ao todo. Essa família aqui já é parte da família de Jesus, não é? Esses são os filhos Messulão, Hassuba, quer dizer estimado, Oliel, Berequias, Jeová abençoa, Hasadias, Jeová mostrou-se benigno, Jusabe e Rezedeque, quer dizer misericórdia, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, ao filho de Refaias, e o filho Arná, e os filhos Obadias, e os filhos de Secanias. Né? Verso 21, nós vamos ter Pelatias, significa Jeová libertou, e aí tem um aqui que chama Jesaías, alguns também traduzem como Isaías, que quer dizer a salvação do Senhor. Refala, sarado pelo Senhor, filho Obadias, o que adora Jeová, e Secanias, Jeová habita. Verso 22, e o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, Igal, e Barias, e Nearaías, e Safate, 6 ao todo. Verso 22, nós vamos ter Semaías, Jeová tem ouvido. Atus significa congregado. Igal, ele vingará. Peraías, fugitivo. Neraías, Jeová sacudiu. E Safate, ele julgou. 6 ao todo. Safate vem da ideia de Sefarim, que é juízes. E os filhos de Nearias, foi Elionai, e Ezequias e Azericão, 3 ao todo. Esses filhos, né? Nearias significa Jeová sacudiu, Ezequias fortalecido por Deus, e Azericão auxílio. E os filhos de Elionai. Elionai significa olhos no Senhor. Olhos no Senhor, verso 24. Os filhos de Elionai, Rodavias, Eliasibe, e Pelaias, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Vamos ver. Elionai, os filhos dele, que significa olhos no Senhor. Rodavias, glória é o Senhor. Eliasabe, Deus restaura. Pelaías, ilustre. Joanã, Jeová é gracioso. Delaías, Deus planejou. Anani, Jeová é clemente, 7 ao todo. E aí nós já estamos chegando perto do ano 400, né? São quase 8 gerações depois da volta, do retorno do cativeiro, que é mencionado aqui no capítulo de número 3. Vamos aos descendentes de Judá agora. Judá, tribo de Judá,
Note que essa linhagem é a linhagem real, capítulo 3. Agora vamos voltar a Judá. Judá, voltamos lá para Gênesis 38, os filhos de Judá, não é? Vamos lá. Os filhos de Judá foram Pérez e Esrom, e Carme, e Ur e Sobal. Todos esses foram de Judá, não é? Os filhos de Judá, Pérez significa rotura, Esrom, dados de alegria, Carme, Ur e Sobal, esses três nós não temos aqui o significado deles, não é? Mas já mencionamos antes alguns desses, o significado. Ur significa caverna. E Reias, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Umai, e Lade, essas são as famílias dos Zorateus. Reias significa Jeová viu, Jaate significa ávido, Aumai, querido de Jeová. São esses sentidos desses nomes. 4:3, e foram os filhos do pai de Etã, Gisreel e Isma e Babas, era o nome de sua irmã, Azalel, Poni. O sentido desses nomes: Gisreel significa Deus semeia, Isma, desolação, Íbidas, doce como mel. Esse é o sentido desses nomes, não é? E verso 4, e mais Penuel, pai de Gedor, e Esser, pai de Uza, esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Belém significa casa de pão. Não é? Então, Uza significa presa. Vamos continuar. Ele tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Naara, não é? Assur quer dizer escuridão nobre. Verso 6, e Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astari. Esses foram os filhos de Naara. Então, no verso 6, nós vamos ter Uzão, que quer dizer possessão, Éfer quer dizer poço, Astari, tropeiro. Verso 7, e os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etna. Zerete, brilho da tarde, Izar, brilho, e Etna, dádiva. Verso 8, e Cós gerou Anube, Isobeba e as famílias de Arael, filho de Arum. Cós quer dizer espinho, gerou Anube, quer dizer reunidos, Zobeba, movimento brando, as famílias de Arel, amigo de Deus. Verso 9, e foi Jabez, até aqui a oração de Jabez. E era Jabez o mais ilustre de seus irmãos. Sua mãe o chamou o nome Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz, com dores o dei à luz. O nome Jabez significa sofredor, não é? Sua mãe deu à luz a ele com dores. A famosa oração de Jabez, né? Verso 10, diz, até um livro foi escrito sobre isso. Porque Jabez invocou Deus Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, o nome dele já significava sofredor, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, não é? Há um livro que foi escrito, a oração de Jabez, ela se encontra exatamente no meio dessa genealogia, apesar de seu nome ser sofredor, mas ele pediu que Deus o abençoasse, aumentasse seu território, estivesse com ele, preservasse do mal, e ele não sofresse dor, e Deus lhe concedeu o que ele pedira. Interessante, né? Deus pode mudar a tua e a minha história. Continuando, 1 Crônicas 4:11, e Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, esse é o pai de Estom. Quelube significa gaiola de pássaros. Irmão de Suá significa depressão. Gerou a Meir, que foi o pai de Estom, governado por mulher. Estom,
Alguns maridos também são Estom, governado pelas mulheres. Verso 12, e Estom gerou Bet-Rafá, não é? E a Passeia, e a Teina, pai de Ir, Naás, esses foram os homens de Reca. Então, Passeia quer dizer coxo, talvez ele era coxo, por isso o nome, fundado na cidade de Nar, esses homens são de Reca, Reca quer dizer cavaleiro. Verso 13, e foram os filhos Kenaz, Otiniel e Sarias, e o filho de Otiniel, Ratate. Então, aqui no verso 13, nós vamos ter Seraias, que é príncipe, e o filho de Otiniel, Ratate. Verso 14, e o Meotonai gerou a Ofra, e Seraias gerou a Joabe, pai do Vale dos Artifícios, porque foram artífices. Esses faziam artífices, a obra, né, de artesões, eles eram artesões. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Ela e Naá, e o filho Elá, Kenaz. Então, verso 15, nós temos Jefoné, que significa será separado. Verso 16, e os filhos de Gelel, Zif e Zifa e Tíria e Aziel, né? Gealiel significa ele louva a Deus, Tíria, alicerce, e Azael, Deus o fez. 1 Crônica 4,17, os filhos de Esra, Jeter, Imered, e Éfer, e Jalom, e ele teve mais Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estenoa. Jeter significa abundância, Jalom significa obstinado, Miriam significa rebelde, alguns também dizem amargo, Samai, devastado, Isba, ele louva, e Estemoa, obediência. Guarde essa palavra, estemoa, significa obediência. Que nós possamos ter um estemoa pela palavra de Deus, que é obediência. 1 Crônicas 4:18, e sua mulher judia gerou a Jared, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Secutiel, pai de Zanoa. Esses foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou. Então, aqui nós vamos ter essa judia também concebeu a Jered, que significa descendente, pai de Gedor, Eber, que significa região além de, pai de Socó, que significa espinho, Jecutiel, reverência a Deus, pai de Zanoa, águas sujas. Esses foram os filhos de Bítia, filho do Senhor, filha de Faraó, né? Bítia quer dizer a filha do Senhor, filha de Faraó quer dizer a grande casa, Faraó, grande casa. 1 Crônicas 4:19. E foram as mulheres de Odias, irmã de Naá, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, de novo, o Macaíta, não é? Estemoa, nós já falamos, obediência. Então, as mulheres de Odias, Odias significa esplendor de Jeová, irmã de Naã, consolação, né? O Espírito Santo é o Consolador. Foram o pai de Abiqueila, que significa fortaleza. 1 Crônicas 4:20. E os filhos de Simeão, Aminon, e Rina, e Benahanã, e Tilom, e os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Vamos lá. Simeão significa ouvido. Rina significa grito selvagem. E Izi significa salutar. Os olhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia.
os filhos Selá, né, filhos de Judá, pai de Leca, que significa fornada, e Ladá, que significa ordem, na casa de Bet-Asbeia. Bet significa casa, não é? 1 Crônicas 4:22, também Joaquim e os homens de Cozeba e Joás e de Sarafate, que dominaram sobre os moabitas, e de Jabus e Leém, porém essas coisas já são antigas, não é? Joaquim, nós falamos, Senhor levantou. Cozeba significa mentira. Joás, Jeová é forte. Saraf significa ardente. E Moabe, família de um pai. De Jesulém, pão que volta. Jesulém, Jesube, pão que volta. Nós aguardamos o pão da vida também voltar. 1 Crônicas 4:23. Esses foram oleiros e habitaram nas hortas e nos cerrados. Eles ficaram ali com o rei na sua obra. Oleiros, não é importante, né? Habitar em Netaim significa plantações, e Gedara significa cercados. Vamos para os descendentes agora de Simeão, né? 1 Crônicas 4:24. Os filhos de Simeão os filhos de Simeão de Judá, não os filhos de Simeão de Jacó, tá? Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, e Zera e Saul, não é? Simeão significa ouvido, Menuel, Jamim significa mão direita, Jaribe, contentor, Zera, Saul, Zera é semente, Saul é desejado. Salum, seu filho, né? Vamos ver aqui, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e seu filho Mismá. Verso 25. Mibsão significa doce aroma, Mismá, audição. Verso 26. E o filho de Mismá foi Amuel, de quem foi o filho Zacur, de quem foi o filho Simei. Amuel significa calor divino, né? Simei é ouvir, Zacur é lembrar. 1 Crônicas 4:27. E Simei teve 16 filhos, esse também teve bastante, não é? Provavelmente com mais de uma mulher. Verso 27. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, Berseba é poço de juramento, e em Molada, e em Azur, Azar Sual, que significa aldeia da raposa. 1 Crônicas 4:29, em Bila, e Ezen, e Tolade, são cidades, né? Bila, modéstia, Ezen significa osso, e em Tolade. E em Betuel, Betuel significa homem de Deus, ou também Betuel, Bet, casa de Deus. E em Orma significa lugar devastado, e em Ziclagli, a cidade onde Davi quase foi apedrejado, não é? Verso 31. E em Bet-Macarbote, que significa casa de carros, e em Hazar Suzim, e em Bet-Bira, Saraim, que significa dupla nascente. Todas essas foram as cidades até que Davi reinou, cidades do reinado de Davi. E foram as suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toque, e Assã, 5 cidades onde Davi também reinou, né? Etã, Aim significa fonte natural, Rimon, toque, medida, e Assã, fumaça. 4:33. Com todas as aldeias que estavam em redor das cidades até Baal, Baal significa Senhor, né? Até Baal, essas foram as suas habitações e as suas
genealogias, Baal, senhor possuidor. Porém, Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, Mesobate significa restaurado, Jeleque, que ele elege o rei, Josa, rotidão, filho de Amazias, Jeová fortalece. 4:35, e Joel e Gel, filho de Josibas, filho de Seraías, filho de Aziel. Joel, Jeová é Deus. Jeú significa ele é Jeová. Filho de Josibas, Jeová consegue abrigo. Filho de Seraías, filho de Aziel. Continuando, e Elionai significa olho de Deus. E Jacobá, suplantador, lembra de Jacó? E Jezoaías, Jeová humilha. Asaías, Jeová fez. Adiel, Gesimiel, Deus estabelece. E Benaia. Verso 37, e Ziza, filho de Sif quer dizer abundante, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri, filho de Semaias, não é? Gedaías quer dizer Jeová julga, filho de Simri significa vigilante. Esses registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e nas famílias de seu pai se multiplicaram abundantemente. São príncipes da tribo de Judá. E chegaram à entrada de Gedor, ao oriente do vale, em busca de pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam dantes, né? Os de Cã habitavam dantes ali. Verso 41, esses, pois, estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Eles fizeram guerra para poder ter pasto para suas ovelhas. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e Pelatias, e Nearias, e Refaías, e Uziel, filhos de Isi, levantaram por cabeças, eles se tornaram cabeças do povo, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje, né? Isso foi na conquista, mesmo também nos dias de Ezequias, eles fizeram, rei de Judá, eles feriram ali para poder ter o seu gado, a sua habitação. Com isso, nós concluímos o capítulo de número 4. Note que o capítulo 3 fala dos descendentes de Davi, o capítulo 4 dos descendentes de Judá, alguns que se tornaram príncipes, outros eram nômades, cuidavam de animais, ovelhas, não é? Era muito comum ter pastores em Judá. Quando Jesus nasceu, os pastores separavam suas ovelhas, e aqui nós vemos aqui desse lugar que buscavam pasto fértil, terra espaçosa. Belém, ou Judá, era uma aldeia também de pastores. Davi mesmo, antes de ser rei, era pastor de ovelhas. Por isso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estudar crônicas é maravilhoso, principalmente o significado desses nomes, que tem muito valor para nós estudarmos esse livro de crônicas. No capítulo 5, nós vamos ver a clã de Rubem, e por que a primogenitura foi tirada de Rubem e passada para Judá, não é? Nós vamos ver isso. Não foi só tirada de Rubem, foi tirada de Simeão e de Levi também. Levi foi dado o sacerdócio, mas a primogenitura fica com os descendentes de Judá.
Com isso, terminamos o capítulo 4, voltamos para falar no capítulo 5 e 6. Se você gostou do comentário, coloque o sinal de joinha. Se você ainda não subscreveu, subscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, para você. E você tem um comentário, tipo videoteca, que você pode consultar, ouvir, estudar junto com a Bíblia, estudar com uma Bíblia de estudo, anotar. Você usa mais esses vídeos lendo a Bíblia juntamente comigo. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.